Olá, é um prazer estar aqui hoje a convite da MD Health da Oncologia Brasil. Prazer, eu sou Matheus de Deus, sou enfermeiro especialista em oncologia, trabalho na Rede DOR e também sou criador da página MCD Oncologia. E hoje eu estou aqui para responder perguntas sobre um tema extremamente importante na enfermagem que cada vez mais está ganhando espaço, que é a navegação em oncologia. Separamos 7 perguntas que foram enviadas que vão conseguir sintetizar bem essa temática e a gente vai ter tempo para a gente discutir sobre esse assunto que está ganhando muito espaço e está sendo muito bem falado e importante nos dias de hoje. A primeira pergunta que a gente tem, e nada mais justo do que começar com essa pergunta, é o que é o enfermeiro navegador, né? E qual o seu papel dentro da instituição? É importante a gente lembrar que ainda o enfermeiro navegador, na verdade, não é uma profissão regulamentada. Tá? O que a gente pode falar realmente é a navegação em oncologia, enfermagem em navegação, e a importância desse termo é o diagnóstico oncológico, ele é muito impactante para o paciente, e a gente consegue dimensionar isso com todos os percalços que esse paciente passa durante o período, seja desde o início, desde o rastreamento até cuidados de fim de vida. São muitos percalços que esse paciente passa. Imagina se esse paciente tivesse algum profissional que soubesse como ajudá-lo em todo esse processo. Pois é, essa é a importância da navegação. A gente auxilia o paciente nesse processo, seja para marcação de exame, para entender quais são as suas necessidades frente à família, frente à sociedade, educação do paciente, cuidados de fim de vida e cuidados no rastreamento, enfim. Todo o processo a gente tem auxílio junto com esse paciente. Nós navegamos junto com o paciente durante esse caminho tão complicado que é o diagnóstico oncológico. O papel na instituição, acho que já ficou até um pouco claro que eu acabei falando antes, é auxiliar o paciente nesse processo. Quando a gente tem um auxílio desse paciente, com certeza a gente tem um paciente que ele tem uma melhor aderência ao tratamento, tem uns desfechos melhores, mas acredito que isso a gente vai conseguir responder melhor um pouco mais para frente, aí de acordo com as perguntas que a gente tem. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as diferenças entre o enfermeiro navegador e o enfermeiro oncológico assistencial? Extremamente importante essa pergunta, porque eu já comecei falando que o enfermeiro navegador não é uma profissão regulamentada, então como que a gente consegue diferenciar? O enfermeiro assistencial, ele também participa do processo de educação do paciente, ele também está junto com o paciente no momento tão importante que é durante a infusão de quimioterapia, durante todos os outros tratamentos que o paciente pode estar fazendo. Só que o enfermeiro navegador, aquele enfermeiro que faz a navegação, ele participa também de todo o processo, ali dentro da instituição que esse paciente está, fora. Ele precisa ter um conhecimento relacionado a planos de saúde, quando a gente estiver falando da saúde privada, mas também com relação às regulamentações que tem no SUS, como esse profissional vai auxiliar o paciente nesse processo. Ele precisa conhecer muito bem os processos internos da instituição, como saber como lidar com outras equipes, ter esse contato próximo, enfim. O enfermeiro navegador é aquele que consegue fazer o primeiro contato com o paciente, ele está próximo do paciente, ele auxilia nessa navegação, que é o termo, de todo o processo dele no diagnóstico da oncologia, do diagnóstico oncológico, na verdade. O enfermeiro assistencial, ele está naquele momento com o paciente, ele está no momento que o paciente está fazendo o tratamento, ele tem um papel, uma atuação extremamente importante, só que é um pouco menor o seu papel frente ao enfermeiro navegador, que também trabalha todo o processo fora da instituição. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as qualificações necessárias para atuar na área? São necessários cursos específicos? Bom, pelo que eu já falei anteriormente, dá para entender que, no mínimo, a gente espera que o profissional tenha experiência. Esse é o mínimo que a gente pede, que o profissional que trabalha nessa parte de navegação tenha profundo conhecimento da oncologia. E não é a oncologia saber só sobre medicamentos, mas que conheça também toda a parte externa. Saber como funciona com relação aos exames, saber como faz marcação, ter contato com equipes de apoio, seja equipes de saúde também, equipe médica, equipe de nutrição, equipe de fisioterapia, mas também a equipe de atendimento, concierge para esse paciente, como que vai ser todo o processo. Então, isso a gente não consegue ter de uma pessoa que acabou de se formar em oncologia entrar para ser navegador. Porque a gente precisa de uma atuação in loco dessa pessoa por um tempo, para conhecer como funciona realmente o processo, para aí sim conseguir fazer a navegação do paciente de um jeito que a gente espera. Como a profissão ela não tem uma regulamentação, não tem um curso específico para ser navegador.
Então, de novo, a gente espera sim que o profissional seja capacitado, ele tenha muita experiência e os cursos realmente são voltados para os cursos da oncologia, todas as partes da oncologia, efeitos colaterais, funcionamento, regulamentação, enfim. Todo o processo, tanto os cuidados internos dentro do estabelecimento que o paciente pertence e também fora, como que esse profissional pode estar auxiliando, tá bom? Curso específico, a gente tem alguns locais que oferecem alguns cursos voltados para a navegação, pegando os pontos realmente principais. Então, o que esse profissional precisa saber, onde que ele precisa ter uma evolução do seu conhecimento, coisas que às vezes a gente não aprende na nossa especialização. Então, hoje já existem alguns cursos voltados com alguns tópicos específicos, mas não são necessariamente cursos obrigatórios para você se tornar navegador, tá bom? Quarta pergunta, em que locais esse enfermeiro atua? Podemos encontrar enfermeiros navegadores tanto no SUS quanto no sistema privado? Sim. Felizmente, a gente consegue sim encontrar esse profissional tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Qual é a diferença? Já dá para perceber que a gente tem um desafio muito maior no SUS, né? A gente precisa lembrar que a maioria do nosso sistema de saúde é público, né? Então, a gente tem um volume muito maior de atendimento, a gente tem um volume muito maior de pacientes, a gente não tem tanta tecnologia disponível quanto no sistema privado, a gente precisa escolher bem qual população que a gente vai fazer realmente a navegação, a gente precisa conhecer o perfil da instituição para fazer isso. Esse desafio, tanto no privado quanto no público, acontece, só que no público, por ter um movimento muito maior, a gente precisa ter realmente um filtro também extremamente relevante e necessário para a gente conseguir fazer uma navegação apropriada para esse paciente. Mas hoje, sim, a gente consegue encontrar o enfermeiro navegador fazendo essa etapa tanto na esfera privada quanto na esfera pública, tá bom? A quinta pergunta, quais os benefícios de ter um enfermeiro navegador na equipe multidisciplinar? Aos pouquinhos eu fui respondendo essa questão em todas as outras perguntas que a gente já viu por aqui. Mas os benefícios, a gente já consegue falar de benefícios e a gente consegue falar de evidência, tá? Já temos estudos mostrando que a aderência do paciente é muito maior quando ele tem um profissional fazendo a navegação. O seu desfecho com relação à satisfação no atendimento é muito maior, ou seja, a gente consegue fidelizar esse paciente. Então, isso são alguns dos desfechos, né? E aqui já vale a pena a gente mencionar também quais são os indicadores que você, profissional, vai utilizar na sua instituição, né? Não são indicadores fixos, a gente tem que ver o que a gente vai avaliar. É o desfecho do paciente com relação à satisfação no atendimento, é o tempo entre diagnóstico e o procedimento que ele vai começar a fazer, se esse tempo vai encurtar. Então a gente precisa saber quais os indicadores que a gente quer. Todos esses indicadores que já foram estudados, todos eles mostraram realmente resultados evidenciados com muita satisfação e com muito ganho para o paciente. A gente conseguiu diminuir o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, o que é primordial para um paciente. A gente teve uma aderência maior desse paciente ao tratamento, o que também a gente precisa muito. Então, realmente temos resultados extremamente benéficos para o paciente. Qual a importância do enfermeiro navegador no tratamento e apoio ao paciente oncológico e seus familiares? A gente precisa lembrar que quando o paciente está com a gente, ele fica algumas horas. Às vezes ele fica alguns dias, às vezes a gente tem alguns protocolos que duram em uma semana, né? Ele fica internado. Esse tempo ainda é pouco frente a todo o tempo que o paciente vai ter na casa dele, vai ter fazendo a vida dele, que é o que a gente quer. A gente quer que o paciente saia da esfera hospitalar e consiga ter uma qualidade de vida dentro do seu ambiente. Quando a gente olha para esse lado, a gente precisa lembrar de uma palavra extremamente importante na nossa profissão: educação. A gente precisa fazer a educação desse paciente, a gente precisa lembrar que esse paciente ele não está sozinho, ele pertence a uma sociedade e a gente espera que tenha uma rede de apoio com esse paciente para que consiga auxiliar em todo o processo. Então, o enfermeiro navegador, ele tem essa função de entender quais são as fragilidades que esse paciente enfrenta, saber como que ele vai atuar e aí sim a gente tem um desfecho favorável em todas essas questões que a gente está discutindo aqui. Então a importância, ela é além do paciente. A gente tem também uma importância muito grande com o familiar, porque às vezes a gente precisa de uma educação maior desse familiar para conseguir fazer o paciente entender todo o seu processo, auxiliar na sua aderência. Enfim, a gente
associa o paciente e o familiar. Não são coisas separadas. A gente precisa realmente ver esses dois pontos. O enfermeiro navegador é o profissional que fica de referência para essa família como um todo, para a gente conseguir um desfecho favorável. E a última pergunta que a gente tem é como o enfermeiro navegador atua no manejo de efeitos adversos, reconhecimento de emergências médicas e na adesão ao tratamento. De novo, eu já fui diluindo a resposta aos pouquinhos. A adesão ao tratamento é um dos desfechos que foi estudado e a gente conseguiu ver realmente um resultado muito positivo para esse paciente. Emergência médica, isso também já foi estudado, tá? Foi um dos desfechos já evidenciados. A gente conseguiu diminuir o número de idas do paciente a situações de emergência, porque a gente conseguiu, às vezes, controlar algumas situações em contato com outras equipes, para a gente conseguir realmente manejar alguns efeitos que não necessariamente seriam necessários levá-lo a uma emergência, tá? Então, realmente, a gente conseguiu esses dados e, como a gente já mencionou antes, a gente precisa de um profissional que tenha experiência em oncologia. Quando a gente tem esse profissional que tem essa experiência, a gente consegue manejar melhor os eventos adversos do paciente frente a protocolo de quimioterapia, frente a protocolo de radioterapia, enfim. A gente consegue fazer um plano de cuidado, que é uma palavra muito comum na enfermagem, mas a gente consegue fazer realmente um plano de cuidados evidenciado para esse paciente, ou seja, ele é focado no cuidado desse paciente específico. É isso que a gente precisa e é assim que o enfermeiro navegador, com todo o seu conhecimento do histórico do paciente, tudo que ele faz com relação à família, onde ele pertence, enfim, a gente consegue fazer realmente um plano de cuidado totalmente individualizado para esse paciente. Essas foram as perguntas. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas que vocês têm aqui com relação à enfermagem oncológica. Estou à disposição para tirar eventuais dúvidas. Agradeço de novo o convite da Oncologia Brasil e MD Health.